Olá a todos os espectadores da TV Interior. Estamos iniciando mais um programa Papo Certo, sendo mais uma vez muito bem recebidos aqui no quartel de comando do Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, sendo recebido pelo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Robadey. Robadey que todo mundo já conhece na nossa região, já sabe do trabalho que ele realiza e a importância de ter um cidadão da nossa região atingindo esse posto tão importante no governo do estado, por que não dizer dentro de todo o contexto nacional que vivemos hoje. Robadey, obrigado mesmo por nos receber mais uma vez. A gente ressalta muito que a importância de estar sempre vindo aqui te visitar é porque a nossa região precisa entender o contexto em que nós nos estamos inseridos, e ter um cidadão cantagalense, um cidadão da nossa região nos representando hoje no governo do estado, isso representa muito, porque a gente sabe o quanto a nossa região precisa de pessoas, de profissionais, de líderes como você hoje está ocupando esse cargo. Então é um prazer para a gente sempre estar visitando você aqui no Rio. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mandar um abraço aí para todos os meus colegas, amigos, familiares aí da região. Hoje a gente já tinha marcado essa visita aqui há algum tempo, né? E hoje eu estou num processo de uma conjuntivite, então não estou nos meus melhores dias, mas vamos aí cumprir a agenda contigo e a gente ter a oportunidade de falar e de colocar, como sempre temos feito, à disposição aí da região para colaborar, para dar apoio a todos os prefeitos da região. Eu me coloco sempre como um embaixador da região junto ao governo do estado. O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Defesa Civil tem uma conexão com todas as secretarias, com todos os órgãos do estado, e que qualquer prefeito precisar de nós no interesse público, teria o maior prazer em levar as demandas, as necessidades para os meus colegas secretários, de forma que a região possa estar sempre bem atendida. Bem, diante disso que você se oferece, a gente ouve muito falar sempre no Coronel Robadey, em diversas instâncias, em diversos aspectos, mas me causa um pouco assim, de estranheza, que a gente não percebe tanto movimento exatamente de quem ocupa os cargos, né? A gente sente falta, Robadey, os prefeitos estarem realmente usando essa ponte. Eu acho fundamental. Eu, particularmente, eu não vejo muito. Eu acho que você está se oferecendo... Na verdade, Eduardo, nós temos alguns prefeitos que nos demandam. Eu acabei de falar agora, o WhatsApp é o melhor meio de comunicação atualmente, né, que a gente responde a hora que pode. Eu não deixo ninguém sem resposta. Eu acabei de falar, por exemplo, com um prefeito, e a gente está aí à disposição. Naturalmente que cada um tem a sua forma de trabalhar. Muitos prefeitos têm acesso direto ao governador, têm acesso direto a deputados, que então eles fazem da forma que acham melhor. Mas eu volto a dizer, estou aqui à disposição. A gente sabe que você teve uma carreira assim bastante ascendente e passando por todas as instâncias, ou seja, você tem conhecimento de como funciona o município. Hoje você ocupa esse cargo no governo estadual há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. 2 anos. Dia 12 de setembro nós completamos 2 anos aqui no comando, né? Mas eu fui subcomandante por 3 anos, fui sub por 1 ano, e a minha carreira são 34 anos já aqui na corporação, e a maior parte dela passada lá na região, né? Mas também servi por 1 ano em Cabo Frio, servi aqui nesse quartel por 2 anos, servi 2 anos em Niterói, mas grande parte da minha vida profissional foi lá na região, principalmente no centro-norte, Cordeiro, Cantagalo, Friburgo especialmente. Onde Friburgo, principalmente, onde o seu trabalho se destacou muito, principalmente naquele período muito difícil que o friburguense enfrentou.
O que não vem sendo diferente nesses 2 anos, né, Robalé? A gente tem visto aí assim, um período com bastante coisas atípicas, né? Você enfrentou um incêndio catastrófico no museu, no museu histórico da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, auxiliou as forças em Brumadinho. As queimadas que não deixam de acontecer são muitos fatos, né, que ocorreram nesse período. na verdade, eu que tenho 34 anos de bombeiro, isso são ciclos, né? E diria que todo comandante tem um ou dois grandes incêndios. Eu me lembro do Coronel Halfield comandou na época do incêndio do Andorinhas. Teve um incêndio no Flamengo, que 3 moças faleceram. E se eu for olhar todo comandante que passou aqui por 2, 4 anos, que é o normal, nós vamos encontrar aí um grande incêndio por ano, um grande evento por ano, né? O comandante Pedro pegou a região serrana, né? No caso eu peguei Friburgo, ele pegou toda a região serrana, pegou aquela situação de Angra dos Reis um ano antes. Então essa é a vida dos bombeiros. Você agora que está tendo uma visão mais próxima, até porque somos amigos, flamenguistas, torcedores, sofredores às vezes, agora estamos numa fase muito boa, mas você talvez tenha começado a observar mais. Se você prestar atenção, há muito tempo que eu acompanho isso, né? E tempos atrás eu salvava toda a primeira página do Globo, todo dia. Vai ser raro o dia que você não encontrar uma matéria de bombeiro na primeira página do Globo. Passa a observar isso. Todo dia tem alguma coisa, pode não ser no Rio, pode não ser no Brasil, mas no mundo todo dia tem notícia de bombeiro. Agora seria aí os incêndios lá no Chile, não deixa de ser uma notícia de bombeiro, né? Embora as pessoas estão vendo mais pelo lado talvez policial, eu vejo mais pelo lado de bombeiro, porque eu tenho contato com os bombeiros do Chile, então estou acompanhando o trabalho deles lá, a dificuldade de trabalho deles. Lá eles são voluntários, então normalmente as pessoas quando passam a conviver comigo, começam a observar, caramba, eu nunca tinha prestado atenção como tem trabalho com os bombeiros. E passa despercebido para a maioria das pessoas. A gente faz 1.200 atendimentos no estado por dia e a gente fica sabendo quando acontece um grande incêndio como esse, fatídico, com a morte dos bombeiros, o incêndio do Hospital Badim, mas aquele incêndio da boate, que faleceram os 4 bombeiros, e eu acompanhei ele desde o início pelo nosso sistema de comunicação. Eu fui vendo as viaturas chegarem, hoje eu vejo no meu telefone quais os bombeiros que estão na viatura tal. Então eu fui acompanhando e era um incêndio normal, era mais um dos 120 incêndios que a gente atende por dia, em média esse ano nós atendemos, uma média de 119,8 incêndios por dia. Eu fiz essa conta ontem. Então, desses 1.200 atendimentos, 10% é incêndio. E nós fazemos muitas outras coisas, né? O Corpo de Bombeiros diversificou a sua atividade, já que a atividade de incêndio, ela, com a prevenção, com a exigência de instalações elétricas adequadas, com as exigências de sistemas preventivos, de sistemas de alarme, a gente conseguiu estabilizar o número de incêndios. Enquanto os acidentes de trânsito aumentam todo ano, a gente também tem trabalhado na prevenção a eles, mas é preciso uma conscientização muito grande da sociedade. Os incêndios em vegetação, esse ano nós tivemos muitos lá na nossa região, especialmente, né? Nós tivemos que mandar
por diversas vezes aeronaves para lá, para Cantagalo, para Cordeiro, Itaipava, Santa Maria Madalena, Nova Friburgo. Nós estivemos com um helicóptero baseado em Nova Friburgo. A maior parte do período de estiagem, o helicóptero ficava lá e ele ia todo dia a Petrópolis e voltava. Pouca gente sabe disso, mas com isso nós apagamos muitos focos já bem no início e notificamos a polícia para ir lá e investigar o porquê daquele fogo, porque a maioria dos incêndios que nós apagamos dessa forma, sequer as pessoas tinham ligado para o bombeiro, o que é muito estranho. Se você tem um sítio, uma fazenda que está pegando fogo, por que você não chama o bombeiro? Talvez você tenha interesse em deixar queimar. Então a gente detectou isso e estamos trabalhando também, ajudando a polícia na repressão a esses crimes ambientais que destroem a cobertura do solo e que depois vai provocar, quando vier a chuva, deslizamentos, assoreamento dos rios. Pode não ter casa nenhuma perto, mas aquela lama, aquele barro que ficou descoberto, vai para o rio e vai provocar enchente mais à frente. Então a gente precisa ter essa consciência ambiental de que tudo está interligado e tudo tudo que a gente faz, que a gente ataca o meio ambiente, ele vai reagir e vai revidar. Porque esse aspecto que eu acho que é o mais importante, né, Robada? E assim, você deixou bem claro que assim, a conscientização da população, do cidadão, ele é o principal fator de prevenção. Claro. Porque vocês, na verdade, gostariam de não ter que ficar atuando de forma a remediar incêndios, tragédias, acidentes, quando procedimentos... Tudo é prevenível. As pessoas têm uma prática de queimar lixo. Na roça, o cidadão junta as folhas no quintal dele e queima. Aquilo ele poderia estar fazendo um adubo, fazendo uma compostagem desse material que depois se tornaria um excelente adubo para ele. E ele botando fogo, na maioria do ano, ele não vai perder o controle, está tudo muito úmido. Alguns dias ele vai ter dificuldade de queimar, porque vai ter chovido na véspera. Mas na estiagem ele vai perder o controle. Uma folhinha vai voar e vai botar fogo no pasto dele. E às vezes eu tive conhecidos que passaram aperto em Sumidouro, por exemplo, com o fogo chegando perto das casas. Os bombeiros ficam longe, às vezes demoramos para chegar nessa zona rural. Então é preciso que se tenha uma atitude de prevenção, fazer aceiros entre as propriedades, nas cercas, para evitar que o fogo passe de uma propriedade para outra. Na beirada da estrada, que um cidadão joga uma guimba de cigarro e perde o controle, aquele incêndio, aquilo vira um incêndio. Então tudo isso são atitudes que os cidadãos podem fazer e podem colaborar muito para que o Corpo de Bombeiros possa atuar naquilo que for realmente importante, naquilo que for realmente inevitável, e sempre teremos acidentes. Porque assim, o bombeiro ele recebe justamente a alcunha de herói, porque eles, por bravura, por coragem, por entrega, por paixão à sua profissão, ao seu ofício, se colocam em diversas situações de risco, quando na verdade os bombeiros, com toda experiência e conhecimento, deveriam receber um investimento ainda maior na proliferação de conteúdo, conscientização e principalmente adequação dos ambientes para que essas situações não ocorressem, né? Seria justo que os bombeiros eles fossem colocados como ferramenta estratégica do governo para evitar... Nós estamos mudando isso. Nos próximos dias vai sair uma campanha publicitária que a corporação contratou. Ficou muito bacana. Vários filmes sobre
afogamentos, que a gente tem muito trabalho na região de praias, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas também na região dos lagos, sobre incêndios em vegetação, sobre deslizamentos, uma série de temas que nos são caros, que nos dão trabalho, acidentes de veículos. Nós estamos divulgando, promovendo campanhas. A corporação investiu nisso para justamente fazer uma prevenção para que a gente não tenha que atuar em diversos eventos. Isso demanda tempo, energia e o risco da vida do bombeiro que se ocupa. Só de sairmos de carro aqui do quartel em alta velocidade, com carros pesados, é um risco para todos nós, para a guarnição, para a população que está na rua. Pode acontecer um acidente, o carro perder o controle, a gente ser fechado por um outro motorista, por uma moto. Então, o simples deslocamento do bombeiro é uma atividade de risco. Nós já tivemos bombeiros, inclusive lá na região, em Bom Jardim, 2 bombeiros, amigos meus, que eu trabalhei uns 20 anos com eles, capotaram com um caminhão de socorro e vieram a falecer. Então, o deslocamento do bombeiro já é uma atividade de risco. E no local, mais ainda, todo local de evento, todo local de intervenção do Corpo de Bombeiros é, de regra, uma situação de risco, porque alguém ali está precisando de socorro, está em risco e a gente acaba trocando de posição com aquela pessoa. Isso inclui muita população. Acho que a população ela tem que ser responsável pelas grandes decisões do país, em todos os aspectos, inclusive nessa conscientização que vocês querem promover, mas no que tange a questão institucional, a gente sabe que o governo também, os governos também têm criado estratégias diferentes para segurança, para uma série de questões. A gente percebe uma mudança na forma de governar, seja do presidente, seja do governador Wilson Witzel. Como é que tem sido essa interlocução, tanto em âmbito estadual, municipal, federal? Como é que você consegue perceber se você consegue perceber evolução, é claro, e como é que você pode destacar a forma como o Estado tem procurado trabalhar essa questão da segurança pública, da segurança do cidadão, que inclui o serviço que vocês prestam, né? Nós fazemos parte, eu faço parte do Conselho Estadual de Segurança Pública. O comandante do Bombeiro, o secretário de Defesa Civil, tem assento nesse conselho, junto com os secretários de Polícia Civil, Polícia Militar, membros do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma reunião semanal, toda segunda-feira às 17 horas nós nos reunimos para tratar do assunto segurança pública amplo, no seu sentido mais amplo, e nós então participamos, damos a nossa contribuição, até como cidadão. Eu não sou especialista na parte de segurança policial, sou especialista até por vivência de 34 anos em defesa civil e corpo de bombeiros, e nós então temos essa oportunidade de discutir os grandes temas da segurança pública, de receber informação. Infelizmente, a mídia só tem destacado os números aparentemente ruins da segurança pública. Eu digo aparentemente porque a mídia bate muito no aumento das mortes por intervenção policial. E a morte por intervenção policial, ela é uma decorrência de um combate, né? Do confronto que o bandido não quer se entregar, ele quer confrontar a polícia. E não tem outro jeito, é uma situação muito difícil. Eu venho acompanhando isso diariamente. Como eu disse, embora não seja minha especialidade, mas como cidadão nós temos uma sensação do que está acontecendo. Mas o fato é que só esse ano já morreram menos 800 pessoas do que morreram no ano passado. E no ano passado
a grande parte do ano passado nós estávamos sob intervenção federal, com mais milhares de homens nas ruas, principalmente aqui no Grande Rio. Militares das Forças Armadas estavam presentes nas ruas, eles saíram, deixaram um legado, deixaram uma estrutura. A intervenção federal foi muito importante para a segurança pública. O Corpo de Bombeiros está recebendo até hoje equipamentos que foram adquiridos pela intervenção federal. Vamos receber mais um helicóptero no início do ano, um helicóptero ultramoderno que nós não tínhamos, uma situação que nós não tínhamos. Então, a segurança pública recebeu esse legado da intervenção e agora estamos colhendo resultados. Também a política de segurança do governador Witzel, que entendeu e fez a sua campanha voltada para isso, para que o cidadão de bem realmente se sinta em segurança. Estamos passando aí por momentos conturbados aparentemente, mas quando você imagina que em 9 meses morreram menos 800 pessoas no estado, é algo assim a ser comemorado. Poderia ser um de nós nesses 800, e esse número vinha só crescendo. Então nós conseguimos, o estado vem conseguindo reduzir o número de mortes, e isso se deve a um trabalho duro, um trabalho forte de toda a equipe da segurança pública. Que as pessoas têm que entender em relação a esse dado. Até, Roberto, eu queria te pedir para a gente poder fazer um intervalo e continuar essa conversa, é que se continuasse como estava sendo, provavelmente de 800 a 1.000 pessoas a mais teriam morrido. Exatamente. É isso que quer dizer esse dado, não é que... porque a tendência era que aconteceria, ou seja, a prevenção, a estratégia, uma série de situações estão impondo na preservação da vida, né? Então eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo aqui com o Coronel Robadey, que nos dá a honra de estar aqui na Secretaria e no Corpo de Bombeiros, esse prédio belíssimo que toda vez que eu chego aqui eu gosto muito, que eu acho muito bonito essa arquitetura.